Joaquim José da Silva Xavier. Você conhece esse nome? Acho que não, né? Mas e Tiradentes? Esse nome eu acho que você já ouviu falar, né? Hoje, dia 21 de abril, aqui no Brasil, nós comemoramos, lembrado, o dia de Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes e o que aconteceu nesse período para esse dia ser lembrado até hoje? Tiradentes, então, o Joaquim, ele trabalhou um tempo como dentista. Daí que vem o apelido, que já dá um spoiler pra gente. Mas além disso, ele era um militar e era também um intelectual, uma pessoa que estudava, uma pessoa estudiosa, que estava sempre buscando o conhecimento. Viveu então aqui no Brasil no século XVIII e ele era também uma pessoa muito curiosa para saber mais sobre os fatos e os eventos históricos. Nesse período então no Brasil, a quantidade de pessoas que sabiam ler e escrever, que tinham acesso à educação no século XVIII ainda era muito pequeno, mas aos poucos esse número estava aumentando. E essas pessoas, elas gostavam então de ler, de saber mais sobre aquelas mudanças que aconteceram lá na Europa, que a gente estudou então nos vídeos anteriores. Bem, vão bombar aqui no Brasil os livros que falavam, que vinham lá da Europa e falavam sobre as ideias ali, as teorias, pensamentos iluministas e também sobre as coisas que aconteceram lá na Revolução Francesa. Revolução, então, que teve como lema os dizeres igualdade, liberdade e fraternidade. Ideias, então, valores que eram também defendidos pelos iluministas. E esses mesmos valores, em especial a questão da liberdade, estava interessando muito a elite brasileira nesse período. E o processo que a gente vai ver então nesse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre esse feriado, ele vai ser um processo muito importante e ele vai acontecer numa região ali do Brasil muito importante, que a gente já aprendeu também. Vai acontecer então na capitania de Minas Gerais. Essa capitania a gente já viu então que se tornou praticamente um dos centros aqui da colônia, porque lá circulavam muitas pessoas de vários lugares. Lá se tornou um lugar bem movimentado. E por que tudo isso aconteceu? Por conta da descoberta do ouro. E essa economia do ouro, iniciada então em Minas Gerais, foi muito importante na vida de muitas pessoas também, porque a extração do ouro então vai possibilitar de enriquecer então e melhorar tanto a parte financeira, então elevar o seu status econômico, mas também social. A pessoa se tornava mais rica, ela ia começar a ter acessos então a outras camadas da sociedade e a outros tipos de cultura também. Ela ia começar a querer estudar mais, a querer aprender sobre como ali administrar tudo que ela estava lucrando. E eles vão começar então a ter maior contato com a cultura letrada, com a cultura ali, as pessoas então que tinham acesso aos livros, às letras. Mas é óbvio que aqueles livros ali que eu falei no começo do vídeo, a coroa portuguesa não ia querer que as pessoas aqui no Brasil lessem aqueles livros, porque daí elas iam começar a ver o que aconteceu lá na Europa, iam começar a questionar as coisas que aconteciam na colônia. Vai que o rei de Portugal fosse para a guilhotina, ou que o povo se unisse e colocasse os portugueses que estavam aqui na colônia para correr. Então, o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai proibir então aqui no Brasil a entrada, a circulação, a venda ou a leitura desses tipos de livros. Mas sempre tem um jeitinho, né? É claro que as pessoas não vão parar de ler esse livro. Pelo contrário, né? Parece que quando ficava proibido, então aí que o povo se unia mesmo para fazer a leitura desses livros. E se uniam ali então para poder debater, conversar sobre as ideias então que estavam presentes naqueles livros, mas tudo escondidos. E aos poucos, então, esse grupo de pessoas, esse grupo de homens vai começar a ler mais sobre essas mudanças que aconteceram na Europa. Vão começar a já se questionar, então,
sobre a administração portuguesa aqui na colônia. E eles já vão querer se unir e vão passar a ter ideias ali, pensando talvez em separar então o estado de Minas Gerais do restante da colônia. Querer se livrar então do governo colonial, do governo português. Mas nesse momento as coisas por enquanto estavam lá, só nas ideias. E com o tempo essas ideias elas foram ganhando forma. Mas lembra o que fez as pessoas lá de Minas Gerais enriquecerem? A extração do ouro. Mas como eu já falei num vídeo sobre economia na colônia, o ouro, ele não é um produto que você vai plantar e vai nascer mais ouro. Ele é um produto que você vai extraindo e ele vai se esgotar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ouro para se extrair. Mas vocês acham que a coroa portuguesa estava preocupada com isso? Não. Lembram que a coroa portuguesa cobrava muitos impostos das pessoas que viviam aqui na colônia, principalmente das pessoas responsáveis pela extração do ouro? Então, eles queriam continuar cobrando esses impostos. Só que se a pessoa não está tendo lá o ouro para extrair, ela não vai ter dinheiro para sobreviver, pagar o imposto, fazer tudo isso. Então, ficou complicado porque as pessoas foram parando de pagar esses impostos, porque não estava tendo lá a produção de ouro necessária. Mas, em 1788, um governador, então, aqui do Brasil, que era lá um representante de Portugal, ele falou: não, tá errado, esse povo não tá pagando os impostos. Agora o estado de Minas Gerais vai precisar pagar todos os impostos referentes ao ouro que estão atrasados. E assim, era muita coisa. E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, porque se elas tivessem que fazer esse pagamento, muitas iam perder tudo o que tinham. E essa cobrança, então, que foi feita do governo português aos mineiros aqui no Brasil, esse ato da cobrança é o que a gente vai chamar, então, de derrama. Foi aplicada, então, uma derrama. Foi aplicada ali, então, a cobrança que eles teriam que pagar. Como a gente já viu nos últimos vídeos, toda ação tem uma reação. E como uma reação a essa ação da coroa portuguesa, a essa cobrança, aqueles homens que eu comentei no início do vídeo, que já estavam se reunindo, lendo e aprendendo sobre as mudanças que aconteceram na Europa, e já estavam formando algumas ideias para terem mudanças aqui no Brasil, vão colocar essas mudanças em prática. Eles vão se unir e vão realmente querer separar o estado de Minas Gerais do restante da colônia. Tornar então a capitania de Minas Gerais uma república livre de toda interferência portuguesa. Eram vários homens que estavam unidos nisso, homens estudados, mas entre eles estava Tiradentes, que era um dos líderes então dessa revolta. Essa revolta então é o que a gente vai chamar de conjuração ou inconfidência mineira. Eles então vão continuar com esse plano de tornar Minas Gerais livre, independente, uma república, livre lá da interferência de Portugal. Já pensou Minas Gerais, que fica ali bem no centro ali do Brasil, do nada se tornar uma república, algo totalmente separado? Como será que ficaria isso, né? E eles já se organizaram, eles já tinham na cabeça deles todo o processo, como seria a revolta, como funcionaria então depois que eles se tornassem ali uma república, quem que ia administrar, quem que ia cuidar de tal área, já estava tudo organizado. Será que daria certo se tivesse acontecido? E além de tudo, eles já tinham até uma bandeira para essa república. E essa bandeira levava um lema. Esse lema ele é em francês, mas na tradução para o português seria liberdade ainda que tardia. Então mesmo que demore, eles queriam ser livres. E esse lema é até hoje o lema da bandeira então do estado de Minas Gerais atual. Mas sabe o porquê que todo esse projeto não deu certo? Porque algumas pessoas então ficaram sabendo das ideias desses homens e foram lá e denunciaram para o governador da capitania de Minas Gerais. E ele vai então se comunicar com Portugal, vai falar lá com a rainha de Portugal.
Quando o governador ficou sabendo desses planos, ele então vai falar: não, para, chega, vamos cancelar a derrama. Cancelou a cobrança. Tudo certo? Só que as pessoas que eram responsáveis, as pessoas que estavam envolvidas com a revolta, com a Inconfidência, seriam perseguidas. E esses revoltosos, então, eles foram encontrados. E o processo para decidir o que ia acontecer com eles durou 3 anos. Mas ao final do processo, praticamente todos eles foram condenados ao exílio. Eles iam ficar presos num lugar bem longe, lá nas colônias de Portugal, no continente africano. Iam ficar lá presos pro resto da vida. Mas somente um desses homens foi condenado à pena de morte, porque ele era ali o líder da revolta. Quem era esse homem? Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Tiradentes, então, vai ser acusado e vai ser condenado à pena de morte. Ele vai ser morto, então, no dia 21 de abril de 1792. Ele vai ser, então, enforcado e o corpo dele, então, vai ser repartido em pedaços, vai ser esquartejado e espalhado, então, pelo caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. E eles vão fazer isso, então, a rainha vai ordenar que aconteça todo esse processo após a morte dele, sabe para quê? Para que quando as pessoas olhassem e vissem aquilo, elas pensassem: não vamos fazer nada, a gente nunca vai mexer com a coroa portuguesa, porque eles tentaram alguma coisa e olha o que aconteceu. Era como se fosse uma advertência às pessoas que moravam aqui na colônia. Que história, né? E Tiradentes, ele é lembrado então até hoje. Hoje como um herói nacional, como um mártir. Alguém que morreu então na busca de algo melhor, de liberdade, de conseguir proporcionar às pessoas uma vida melhor. Foi morto então por uma causa maior. E esse dia então, 21 de abril, é lembrado então como um feriado nacional desde 1963. E a Inconfidência Mineira então é um dos impactos das ideias que vieram lá da Europa, da Revolução Francesa, aqui no Brasil. Mas também não foi o único. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom feriado para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!